Olá, humanos! Nesse canal vamos contar histórias de terror, suspense e nonsense, com sons relaxantes para você ouvir e se arrepiar com os relatos. Não deixe de nos seguir para ajudar na divulgação do canal. Recomendável usar fones de ouvido. Escolha um lugar confortável e vem comigo! Gritos abafados do porão de uma enorme residência à margem da cidade. Esses gritos não podem ser ouvidos. Chegam no máximo até a escada. Hélio, um louco excêntrico, desliga a televisão. Em cima dela, um pote com olho humano serve de decoração. Ele adora aquilo. Dá até um tchauzinho, antes de apagar o seu abajur feito de ossos humanos. Coloca o seu tapa-olho e vai dormir. O sono do justo. No dia seguinte, ele espera receber mais algumas visitas. Gustavo, dançando em frente ao espelho, sempre as músicas do momento, ensaiando para mostrar aos seus amigos, sempre por dentro de tudo o que estava rolando de mais novo entre as novidades da internet. Queria estar um passo à frente de tudo. Hoje de tarde, ele teria um ensaio no clube com os amigos. O seu professor era uma pessoa conhecida e renomada no meio da dança. Conquistando a sua aprovação, era meio caminho para o sucesso. De tarde, ele encontrou alguns amigos, mas notou que estava faltando deles, o Clóvis. Ele disse que viria. Na verdade, eles não estavam conseguindo contato com Clóvis desde o dia anterior. O mais estranho é que ele havia mostrado aos amigos um cartaz que tinha encontrado no ponto de ônibus. Dizia nele: "Venham conhecer a coleção excêntrica do louco Hélio. Aqui vocês encontrarão de tudo um pouco. Uma visão peculiar sobre o que mais maltrata o seu íntimo." E o que mais chamou a atenção do Clóvis foi que embaixo ainda acrescentava: "Vai fazer muito sucesso na internet." Era tudo o que eles queriam. O Clóvis ainda mais. Ele queria o seu minuto de fama na internet. Vai que ele acreditou que indo nesse lugar ele encontraria essa fama. "E esse cartaz com endereço? Vocês ainda têm eles?" perguntou Gustavo, sabendo que essa poderia ser uma pista que levaria até onde o Clóvis poderia estar. Eles disseram que no ponto de ônibus, com certeza ainda deveria ter o cartaz, ou em algum outro ponto da cidade. Cabia a eles procurar. Os três amigos haviam desistido da aula de dança. Eles saíram à procura dos cartazes pela cidade. No ponto de ônibus, o cartaz havia sido arrancado, mas eles pensaram que seria fácil achar, que esse cartaz estaria espalhado por todo canto da cidade, mas isso não era verdade. O cartaz parecia ter sido colocado em pontos estratégicos. Tiveram que rodar bastante, até que acharam na parede lateral de um clube noturno de striptease. "Querendo atrair um público mais lascivo", disse um dos amigos. Gustavo e os demais deram algumas risadas. Eles arrancaram o cartaz e decidiram ir investigar por conta própria. Eles poderiam ter chamado a polícia, mas provavelmente não fariam nada e mandariam os jovens arranjar um emprego. Além do mais, o que custaria ir em uma espécie de museu sondar? Descobriu o que poderia ter lá de tão interessante que captou a atenção do Clóvis. O museu era um pouco afastado. Eles precisariam pegar 2 ônibus.
e depois andaram um bom trecho a pé. Gustavo coçava a cabeça, pensando se valeria o sacrifício, mas decidiu que acompanharia os demais. Já haviam ligado o GPS do celular e descoberto quais ônibus deveriam pegar. A internet traz uma facilidade incrível. Louco Hélio acordava cedo. Preparava uma carne de procedência duvidosa. Diriam que é carne humana. Eu não duvidaria. Bebia o seu suco de tomate. Também poderiam dizer que era sangue humano. Existe essa chance. Depois se vestia da sua melhor roupa e se preparava para receber alguma possível visita. A sua obsessão pelo bizarro era insaciável. A sua coleção era imensa. Tinha todas as partes de um corpo humano separadas em potes conservados. Animais também. Alguns pequenos empalhados, com um semblante de medo travado para sempre em seus rostos. Se não bastasse a coleção na parte de cima, uma hora falaremos da sua coleção no porão. Nesse momento, gritando e gemendo de dor. Pena que a sua voz se perde no vazio. Depois de esperar por algumas horas pela sua primeira visita, Louco Hélio dançava ao som de música clássica, fazendo caras e bocas, relembrando dos bons tempos que talvez nunca mais voltem. Ele deixava com isso as horas passarem. Até que quando achava que seria um dia perdido, a sua campainha tocou. Seu rosto logo se iluminou. Ainda mais quando olhou pelo olho mágico e viu que eram 3 jovens. Assim que abriu a porta, logo avaliou que suas carnes seriam macias. Ficou com água na boca. Muito bem-vindos, jovens. Apreciem a minha exótica coleção. A única desse tamanho e tipo no mundo inteiro. Não fiquem com medo. É tudo de mentira, disse Hélio, dando uma risadinha sarcástica no final. Gustavo ficou arrepiado olhando aquilo. Ficou imaginando que um daqueles olhos ou língua poderia ser do amigo Clovis. Um medo repentino fez as suas pernas bambearem. Ele cutucou um dos outros 2, que visivelmente estavam incomodados. Ele sussurrou em seu ouvido que era para eles darem fora dali, o mais rápido possível. Enquanto os jovens se borravam de medo, Louco Hélio dançava sua música e pegou um aparato escondido em um dos cantos da sala. Os jovens não perceberam. O louco dançou e o chicoteou. Gustavo deu um grito quando o chicote queimou em suas costas. Ele tentou correr, mas sentiu as suas pernas pesadas. Seus 2 amigos estavam com a mesma sensação. O chicote contém um sonífero de rápida absorção. Bons sonhos, meus convidados. Quando os amigos acordaram, viram que estavam amarrados em um porão sujo e escuro. Para sua surpresa, viram que Clovis e outras pessoas também estavam amarradas ali. Todos eles com partes faltando do corpo. Do Clovis, estava faltando um olho e 2 dedos da mão esquerda. O jovem ficou alarmado quando viu os amigos. Balançou a cabeça em negação. Dando uma olhada apurada no porão, existiam alguns esqueletos ali embaixo. O Louco Hélio era um psicopata. De noite, uma limusine parou na frente da excêntrica mansão durante uma tempestade. Os gritos de suas vítimas ecoaram pelas paredes, misturando-se ao som da chuva. Quem seriam os visitantes misteriosos? O Louco Hélio, todas as noites, desvairado,
dançava entre os corpos. Em uma distopia sombria e sufocante, os cidadãos são forçados a usar máscaras o tempo todo, sob as ordens do governo opressivo, que controla cada aspecto de suas vidas. Por trás dessas máscaras, segredos obscuros e identidades são escondidos do grande público. Essa situação cria uma atmosfera de paranoia e terror, que permeia cada rua e cada interação. Uma jovem rebelde, de nome Pamela, apertou a máscara contra o rosto, o tecido áspero raspando em sua pele. Prédios imensos cortavam o céu, um convite à vertigem. Uma névoa densa e úmida caía em todos os cantos do país, criando uma atmosfera de mistério. Seus olhos grandes vigiavam e escaneavam o ambiente, em busca de qualquer sinal de perigo. Pamela apertou contra o peito um pequeno envelope que estava carregando. Dentro dele, um mapa desenhado à mão mostrava a localização da porta misteriosa. Um sussurro conspiratório havia se espalhado pela cidade, falando de um portal que levava a um mundo além da névoa. Um lugar de liberdade e possibilidades. A promessa de um mundo diferente, livre da opressão do regime. Era tentadora demais para ser ignorada. Espreitando com todos os cuidados, volta e meia ela viu os guardas do país. Figuras rígidas que não ousariam um só instante sacar suas armas e abater qualquer pessoa que eles considerem uma ameaça ao regime. Eram perigosos e precisavam ser evitados a todo custo. Pamela sabia disso e usava de bastante cautela para contornar esses obstáculos. Rolava uma lenda sobre essas portas que se abriam, sempre em lugares aleatórios. Quem falasse fosse descoberto era levado pelo regime. Ninguém sabia para onde. O pequeno mapa que ela carregava seria o suficiente para que ela fosse condenada. Mas quem o desenhou conseguiu deixar escondido antes de ser levado embora. Pamela era portadora agora daquela sabedoria. Restava saber se tudo aquilo era verdade ou mentira. Parece que o regime quer descobrir essas portas ou tentar encobrir algum erro cometido. Parece que tem a ver com a obrigação de todos terem que usar máscaras. Talvez chegando até o portal, ela possa obter algumas respostas. Ela chegou ao local indicado no mapa. Um beco escuro entre dois prédios decadentes. A porta estava lá, encostada em uma parede de tijolos rachados. Era feita de ferro enferrujado, adornada com símbolos estranhos e macabros. Um ar gostoso exalava ali de dentro, como se fosse um lugar ao ar livre, bem longe desse lugar opressivo e terrível. Pamela respirou fundo, a adrenalina pulsando em suas veias. Ela sabia que estava prestes a fazer algo perigoso, talvez até mesmo suicida. Mas a vontade de escapar da tirania era mais forte que o medo. Com mãos trêmulas, ela tocou a porta. Um metal frio gelou sua pele. Um arrepio percorreu sua espinha. De repente, a porta se escancarou, revelando um abismo de escuridão. Ela hesitou por um momento, o coração batendo forte no peito. Então, fechando os olhos e tomando a decisão mais importante de sua vida, ela deu um passo à frente e cruzou o portal. Pamela caiu. A sensação era de vertigem e desorientação. O mundo ao seu redor girava e se distorcia, cores se misturando em um turbilhão nauseante.
O som do vento uivava em seus ouvidos, como o rugido de uma besta furiosa. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, a queda finalmente cessou. Ela se levantou, tonta e desorientada. Observou o ambiente em volta com espanto. A paisagem era árida e desolada. Um deserto de rochas cinzentas e vegetação rasteira. O céu era escuro e nublado, sem sol ou estrelas. Estava em um mundo completamente diferente de tudo que já havia visto. Um mundo de pesadelo, onde a luz era fraca e a ameaça pairava no ar. De repente, um som gutural e animalesco rompeu o silêncio. Pamela se virou e viu uma criatura grotesca se aproximando dela. A criatura era alta e magra, com pele pálida e olhos negros como a noite. Seus dentes eram afiados e pontiagudos, e suas garras longas e afiadas. Pamela instintivamente recuou, o terror tomando conta de todas as veias do seu corpo. Ela se deu conta de que a porta misteriosa era mais do que um portal para um mundo diferente. Era um portal para o horror. Quando estava prestes a ser devorada pela criatura, um grupo de pessoas apareceu atirando e abatendo o monstro. Recolhendo Pamela, todos correram para o abrigo secreto que existia ali perto. Pamela estava em pânico, perguntando a todo instante o que estava acontecendo, aonde estava. Essas dúvidas comuns que afetam as pessoas nesse momento. Um dos homens retirou a máscara de Pamela, pediu que ela ficasse parada e passou um scanner pelo seu rosto inteiro, olhando cada detalhe em um monitor. Satisfeito com o resultado, ele tratou de explicar o que está acontecendo. O seu regime, em meio a uma porção de experimentos sociais e de manipulação de tempo e espaço, acabou criando um rasgo no véu que separava mundos paralelos. Uma criatura ancestral e muito inteligente estava procurando uma jovem que no futuro poderia fazer com que tudo voltasse ao normal. Mas essa criatura ancestral viu a brecha para um mundo melhor. O seu estava em um caos e perto da destruição. Essa criatura ancestral só precisava eliminar a pessoa que poderia acabar com seu sonho. Até lá, os seus pesquisadores acabariam o projeto de abertura definitiva dos mundos. Para a jovem não ser descoberta, o regime obrigou que todo mundo usasse máscaras. E agora você está aqui, a moça que poderia fazer isso tudo acontecer. Nesse momento, Pamela notou um toque na voz diferente. O homem estava com um olhar ameaçador. A jovem tentou se mover, fugir dali. Não estava gostando da aproximação das outras pessoas. Matem-na, disse o homem, e leve o seu coração ao ancestral. Talvez a gente receba uma promoção por essa caçada. E a jovem Pamela morreu sem ter muito o que fazer. A sua exploração e rebeldia agora colocou toda a humanidade em perigo.